Jules Henri Poincaré nasceu em 29 de abril de 1854 em Nancy, França. Filho de uma família influente na sociedade da época, seu pai era professor na Universidade de Nancy e o tio, Antoine, engenheiro. Vários membros de sua família tornaram-se conhecidos, tanto na política quanto na vida intelectual da França, principalmente Raymond Poincaré, presidente da França durante a Primeira Guerra Mundial. Henri foi uma criança ambidestra, míope, com coordenação muscular pobre e que, durante algum tempo, conviveu com a difteria. Em 1862, começou a estudar no liceu em Nancy, onde ficou conhecido como monstro da matemática. Nele, estudou por 11 anos. Um professor particular inventou alguns jogos para sua irmã e foi através desses jogos que Poincaré demonstrou uma imaginação ilimitada e uma memória fantástica. Suas habilidades matemáticas começaram a ser vistas quando ainda estudava no Liceu de Nancy, ao participar e vencer um concurso entre todos os liceus da França, além de se destacar em todas as disciplinas que estudava. De 1873 a 1875, estudou na Escola Politécnica e em 1875 ingressou na Escola Nacional Superior de Minas, École des Mines. Em 1879 fez o doutorado em matemática pela Universidade de Paris, matemáticas com uma tese sobre equações diferenciais, sendo nomeado professor da disciplina na Universidade de Sorbonne em 1881, mantendo-se no cargo até sua morte em 1912. Durante toda a sua vida, Poincaré publicou mais de 500 trabalhos entre livros e artigos, além de suas notas de aula. Seu pensamento influenciou a matemática, a física e a filosofia, desde a teoria de funções e topologia até um modo particular de pensar o mundo e sua lógica. Em 1884, Poincaré desenvolveu o estudo de funções automórficas, chamado de funções Fouquianas. Também contribuiu no estudo da álgebra para a resolução de problemas de análise e nos estudos de Lie sobre grupos. Os estudos sobre equações diferenciais, que em grande parte faziam referência à geometria diferencial, chamaram a atenção de Poincaré na resolução de problemas da mecânica, principalmente na solução do problema de interação de mais de 3 corpos. Foi um grande estudioso de várias matérias da física, como a óptica, a eletricidade, telegrafia, elasticidade, termodinâmica e até cosmologia. Nos estudos a respeito da mecânica, foi responsável por diversos trabalhos referentes à teoria da luz e das ondas eletromagnéticas. Ao lado de Hendrik Lorentz, iniciou os estudos que viriam a ser utilizados por Albert Einstein na elaboração da teoria da relatividade. É autor da conjectura de Poincaré, resolvida no início do século XXI pelo matemático russo Gregori. Em 1889, Jules Poincaré foi premiado pelo trabalho sobre o problema dos 3 corpos. Jules Poincaré era casado com Pauline. Foi pai de 4 filhos, 3 meninas e 1 menino. No ano de 1887, foi eleito para a Academia Francesa de Ciências, na qual se tornaria presidente em 1906. 3 anos depois, foi eleito para a Academia Francesa. Lançou obras importantes na área da matemática pura, física matemática e mecânica celeste. Antes de Albert Einstein, Poincaré era conhecido como o mais brilhante pesquisador da teoria da relatividade. Dentre suas obras, destacam-se Analyses situs les méthodes nouvelles de la mécanique céleste e Lençóis de Mecânica Celeste. Em sua primeira grande obra, publicada em 1892 e 1897, ele teve como objetivo caracterizar completamente todos os movimentos de sistemas mecânicos
e ele também escreveu muitos artigos científicos populares. Poincaré trabalhou arduamente em seus estudos e demonstrações, bem como na popularização da matemática e da física. Escreveu diversos trabalhos para leigos, dentre eles estão topologia algébrica, teoria das funções analíticas com várias variáveis complexas, a teoria das funções abelianas, geometria algébrica, teorema da recorrência de Poincaré, geometria hiperbólica, teoria dos números, problema dos três corpos, a teoria das equações diofantinas, a teoria do eletromagnetismo, a teoria da relatividade restrita. Em um trabalho de 1894, ele enunciou o conceito de grupo fundamental. No campo da equação diferencial, Poincaré obteve muitos resultados que são críticos para a teoria qualitativa das equações diferenciais, por exemplo, a esfera de Poincaré e o mapa de Poincaré. Conjectura. Seus ex-alunos descrevem Poincaré como mais dedicado do que brilhante professor, de acordo com Robert. Foi muito importante para minha avó. Ela escrevia em seus diários sobre ele, e em uma dessas citações, ela escreve no seu diário: desde o início, o quadro foi coberto com fórmulas e teve um extraordinário sentimento de poder. As palavras vinham rápidas e sem hesitação. As palestras foram infinitamente austeras. Então, ela admirava Uma análise detalhada feita pelo Dr. Tom Uzi dá informações interessantes sobre Henri Poincaré, quando ele tinha 43 anos de idade. Poincaré era um grande amigo mesmo. Poincaré ele tinha mais ou menos assim 1,65 m. Acredito eu que ele tinha 70 quilos mais ou menos assim. Ele era um pouco curvado, também era um pouco barrigudo. Tinha um rosto avermelhado, um grande nariz vermelho, um bigode e um cabelo castanho loiro. Ele nunca fumou, nunca vi Poincaré fumando. Ele também não parecia sensível à temperatura, mas também ficava muito resfriado. Ele parecia estar um pouco assim, sempre parecia que estava um pouco fora assim, do mundo. Quando ele falava, muitas pessoas tinham aquela sensação de não entender o que ele estava falando, embora ele sempre respondia o que pensava sobre aquela questão. Ele não era um apaixonado por seus sentimentos, nem por suas ideias. Não era sociável em nenhum ponto de confidências assim. Você não podia se abrir um pouco com ele, porque ele era meio disperso. Mas, sinceramente, foi uma grande perda para mim. Poincaré exprimiu fortes sentimentos sobre a liberdade da ciência. Em 1909, promovida a doutor honoris causa no 75º aniversário da Universidade Livre de Bruxelas, ele diz: a liberdade é para a ciência o que o ar é para o animal. Privados dessa liberdade, ela morre por asfixia, como um pássaro privado de oxigênio. E esta liberdade deve ser sem limites, porque se alguém quer impor algumas, obtém-se apenas uma meia ciência. E meia ciência não é mais ciência, porque ela pode ser necessariamente uma ciência falsa. Ela nunca deve ser subordinada a nenhum dogma, partido político, paixão, interesse, ideia preconcebida, para qualquer coisa de fato, exceto a fatos em si, porque, para a ciência, um ser subordinado significa morrer. Em 1912, Poincaré submeteu-se a uma cirurgia de quilotomia de próstata e subsequentemente morreu de uma embolia em 17 de julho de 1912, aos 58 anos. Foi enterrado no mausoléu da família Poincaré no cemitério de Montparnasse. O então ministro da Educação francês Claude propôs em 2004 que Poincaré fosse exumado e enterrado no Panthéon, em Paris, o qual é reservado a cidadãos franceses que prestaram grandes serviços à nação. Poincaré foi descrito com frequência como o último universalista da disciplina matemática.
Frases ditas por Poincaré. O pensamento é apenas um lampejo entre duas longas noites, mas esse lampejo é tudo. Duvidar de tudo ou crer em tudo são duas soluções igualmente cômodas que nos dispensam ambas de refletir. É por intuição que descobrimos e pela lógica que provamos.